Olá, meu nome é Giovana, eu sou analista no escritório de processos, no EPROC, e hoje eu vou falar para vocês sobre o modelo Canvas de análise de processos. O modelo foi desenvolvido pelo EPROC e faz parte da metodologia de melhoria e transformação de processos. Além do Canvas, eu também vou falar para vocês sobre a ferramenta que nós utilizamos para a aplicação desse Canvas nas melhorias de processos. Então, vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a ferramenta. Nós utilizamos o Miro para fazer a aplicação desse Canvas. Para quem não conhece o Miro, é uma lousa digital colaborativa, então é basicamente uma tela em branco. Aqui na parte superior a gente tem uma série de menus, são configurações aqui do programa, e aqui no lado esquerdo a gente tem uma barra de ferramentas, que aí sim contém os elementos, e são as coisas que serão mais utilizadas. Bom, como eu disse, então, o Miro é uma tela em branco e ele oferece uma série de modelos prontos, ou você pode fazer o seu próprio modelo. Aqui, no caso, nós do EPROC fizemos nosso próprio modelo para a aplicação do Canvas. Então, vocês estão vendo aqui na tela, nessa parte superior, a gente tem esse quadro azul com orientações, e aqui na parte inferior a gente tem uma série de quadros que tem os nomes dos órgãos do Estado. Então, cada quadro desses é relativo a um órgão que já instituiu no PROC. Com o tempo, conforme os órgãos forem instituindo seus no PROC, nós vamos acrescentando aqui mais quadros. Então, vou dar um zoom aqui e vou mostrar para vocês essa parte inicial aqui das orientações. Esse quadro foi pensado para que vocês possam acessar ele e a partir dessas orientações vocês consigam desenvolver o Canvas aqui dentro. Então, tem todas as informações aqui e depois vocês podem ver com mais calma. Aqui no lado direito, então, nós temos umas informações sobre o modelo Canvas. Então, aqui vocês vão encontrar qual é a finalidade do Canvas, um pouquinho sobre cada um dos campos e a forma mais adequada de fazer o preenchimento desse Canvas. Então, basicamente, tem um passo a passo aqui também para vocês fazerem o preenchimento. Aqui no lado esquerdo, então, nós temos as orientações para a utilização desse board. Então, inicialmente, a gente fala um pouquinho sobre o Miro. Tem aqui um vídeo tutorial, para quem nunca utilizou, esse vídeo é bem legal, ele é bem simples e objetivo. Mas a gente colocou também aqui algumas diquinhas para vocês poderem começar a utilizar. E aí eu vou dar uma passada aqui para vocês nisso aqui. Então, primeira coisa, para movimentar a tela, vocês vão utilizar o botão direito do mouse, tá vendo que ele faz essa mãozinha? E aí vocês podem mover a tela conforme desejarem, né, para procurar os elementos, para se localizarem. Para dar o zoom, vocês vão utilizar o botão de rolagem do mouse ou aqui no canto inferior direito, a gente tem a opção de zoom in e zoom out. Todas essas informações estão nesse vídeo tutorial também, tá? E para fazer edições e seleção de elementos, vocês utilizam o botão esquerdo do mouse. Aqui, todos os elementos que já estão aqui no board, eles estão bloqueados. Então, não precisa ter medo de clicar em alguma coisa e fazer alguma edição por engano ou acidental, porque está tudo bloqueado. Então, para não ter perigo mesmo de acontecer esses problemas. Bem, continuando aqui, então, aí nós temos as informações de como utilizar o board para o desenvolvimento do Canvas. Aqui no lado direito nós temos o modelo do Canvas e no lado esquerdo nós temos a listagem aqui dos órgãos que eu mostrei para vocês que estão dispostos ali abaixo em quadros. Então aqui, se vocês observarem, cada um deles tem uma setinha e você clicando na setinha, a tela é direcionada para aquele órgão que você selecionou. Bem, então como nós vamos fazer o preenchimento de um Canvas aqui utilizando o Miro? Então vocês clicam aqui nesse modelo e aí com o botão direito vocês podem selecionar aqui Copy ou utilizar o Ctrl C no teclado. E aí vocês vêm aqui na listagem ao lado e selecionam qual é o órgão que vocês estão fazendo essa melhoria de processo. Aqui no meu caso eu vou selecionar a CEA, então eu clico aqui e já sou direcionada aqui para o quadro da CEA. Eu vou colar, utilizando o Ctrl V, o meu modelo que eu copiei lá em cima. Então, esse modelo ele vem copiado aqui e esse Canvas, então, ele está editável, tá? Ele não está bloqueado, então eu consigo selecionar e eu consigo movimentar ele pela tela. Então, vou tirar ele daqui de cima das outras coisas. E aí a gente pode começar a fazer as edições também. Aqui na parte do cabeçalho,
a gente tem uma série de caixas de texto. Para editá-las, é só dar um duplo clique e aí vocês conseguem digitar um texto. Aqui. Outra opção para fazer o preenchimento de texto aqui no Miro é utilizar a ferramenta de texto. Então, aqui na barra da esquerda, vocês têm esse Tzinho, que é o texto, você seleciona e clica no lugar onde você quer inserir o texto. Aí eu vou inserir aqui. E aqui vocês vão perceber que toda vez que vocês estiverem com um elemento selecionado aqui no Miro, ele abre essa caixa de edição aqui logo abaixo. Então, aqui eu consigo editar o tamanho da fonte, o tipo da fonte, e aqui no meu caso ele estava configurado com a fonte branca, então vou selecionar o texto aqui, vou colocar a fonte preta, mas eu consigo selecionar também aqui, trocar o tipo do texto, e aí também diminuir o tamanho da letra. Ok? Eu também posso usar essa seleção aqui do elemento para fazer a configuração do tamanho. Com relação às ferramentas de texto, é isso. E aí vocês podem usar para preencher todos esses campos aqui do cabeçalho do Canvas. Com relação aos outros elementos aqui do Canvas, a gente gosta de utilizar post-it, né? A gente já utilizava o post-it em papel e aqui no Miro ele tem essa possibilidade também com a ferramenta Stick Note. Então, aqui no menu da esquerda, vocês têm aqui esse quadradinho com cantinho dobrado, que é o post-it. Clicando aqui, ele abre para selecionar as cores. Selecionei aqui um amarelinho e eu clico onde eu quero inserir ele. E aí, novamente, como eu estou com o elemento selecionado, ele abre essa barra de edição. Aí eu posso alterar aqui a cor, por exemplo. E aqui eu posso escrever o texto dentro dele também. Formatar aqui o tamanho, ele já vem, por padrão, ele vem num tamanho de texto automático. Então, ele se ajusta conforme o tamanho aqui do elemento. E aí eu posso arrastar ele e colocar aqui na posição que eu preferir. E aí, dessa forma, nós vamos fazendo o preenchimento aqui do Canvas. Então, colocando os post-its aqui em cada um dos campos, até finalizar. Quando eu finalizar esse Canvas, é interessante aí eu selecionar ele todo e usar essa ferramenta aqui para agrupar todos os objetos. Porque aí, dessa forma, quando eu movimentar ele aqui na tela, por exemplo, arrastar para cá, para deixar ele numa posição aqui alinhada com os demais, mais organizada, eu arrasto tudo de uma vez. Não tem perigo de eu movimentar isso e perder algum elemento no caminho. Então, depois que vocês já preencheram tudo, colocaram aqui no local adequado, a gente recomenda que utilize essa outra ferramentinha aqui, que é o Lock, né, esse cadeado, para bloquear o Canvas de vocês. Então, dessa forma, ele está bloqueado, eu não consigo mais editar. Posso clicar aqui, ó, eu não consigo fazer nenhuma edição aqui dentro desse Canvas. E aí, assim, protege para que outras pessoas não editem aqui sem querer. Após finalizar todo o preenchimento, fazer esse bloqueio, né, deixar o Canvas aqui seguro no cantinho dele, a gente tem a opção aqui de exportar ele, porque aí você vai querer mandar por e-mail, enviar para alguém, e aí tem essa opção aqui, no menu aqui superior, a gente tem essa opção Export this board. Vai selecionar aqui a opção Save as Image, e aí ele abre essa caixa de seleção. Aí a gente seleciona aqui o tamanho que preferir, posiciona direitinho, aqui para selecionar o nosso Canvas, e aí clica aqui em Export. E aí ele vai abrir aqui conforme a configuração do computador de vocês, para fazer o salvamento aí nas pastas. Dessa forma, o nosso Canvas está finalizado, está salvo e está disponível para ser enviado aí para alguém se houver necessidade. Bom, com relação ao Canvas e ao Miro, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês utilizem a ferramenta, que gostem. A gente tem usado já há algum tempo, há mais de um ano, e está sendo bem legal, assim, a gente está bem satisfeito. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí para auxiliar vocês nisso.